Está começando mais um episódio do Naruto no Jutsu. Sim, esse é o seu ADM preferido, começando mais uma introdução do nosso podcast exclusivo para Narutinho. Tô certo! Hoje em ASMR. Porque o ADM Hades aqui está com a voz debilitada, está quase sem voz. Mas vamos tocar ficha aí então, para quem já está nos acompanhando. Beleza? Obrigado por estar aqui novamente. E para quem está chegando aqui no nosso podcast pela primeira vez, bem-vindo! Aqui nós falamos sobre Naruto. Não necessariamente seguimos nenhum tipo de ordem dos temas e do que conversamos, mas estamos aqui sempre abertos para o diálogo, para um bom bate-papo sobre Naruto. O que aprendemos com ele, enfim, o que está acontecendo, o que aconteceu. E a gente toca a ficha nisso. Sem verdades absolutas, nós estamos aqui para ser feliz com o Naruto. Então seja bem-vindo e bom proveito. Quem está aqui com vocês hoje é... ADM Atena. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? E o Caster, mais uma vez. E então, neste clima, eu achei super divertido, que é eu que estou debilitado, mas todo mundo está falando assim, baixinho e com calma. Obrigado pelo apoio moral, gente. Tem que ter essa consciência. Ok. Bom, antes de iniciarmos o nosso bate-papo e de dizermos o tema de hoje, só avisando, né, que os últimos episódios, estamos comentando cronologicamente o exame Chunin. Mas hoje será um episódio diferente, será um episódio especial. Mas antes de começarmos esse episódio, como eu comentei, só os recadinhos importantes, que este podcast é produzido pelo Templo Nerd, uma loja de mangás, quadrinhos, HQs, né? Livros e outros produtos da cultura nerd, geek, otaku. Então se você procura aquele mangá, nós vendemos novos e usados, você pode ser que encontre com a gente. Nosso site www.templonerdstore.com. Então, recomendo aí pra galera, compartilha aí este podcast, informações, nos siga nas redes sociais, Templo Nerd Store. A gente está no Instagram, a gente está no TikTok, a gente está no YouTube, a gente está em que mais? Aqui no Spotify, se você está nos ouvindo pelo Spotify. Se você não está, talvez você esteja pelo YouTube, ou talvez pelo Deezer, ou talvez pelo Google Podcast. Que inclusive eu recomendo, eu gosto bastante do Google Podcast. Nós também temos um servidor no Discord, então convidamos você, usuário do Discord, a fazer parte do nosso servidor. Lá a gente, além de conversarmos com mais liberdade, nós também assistimos animes juntos, jogos e outras coisas bacanas que vão surgir, porque a nossa ideia é sempre compartilharmos o máximo a experiência com vocês. Então, siga aí com a gente. O episódio de hoje será um episódio especial a respeito do Narutop 99. Polêmico. O Narutop 99 foi um evento no portal oficial de Naruto que permitiu que todos os fãs do mundo, ao redor do mundo, votassem nos seus personagens favoritos. Foi a primeira pesquisa de popularidade a nível mundial, porque normalmente é feito só no Japão. Então foi um grande evento. Foi anunciado que quem ganhasse o primeiro lugar na pesquisa de popularidade, ganharia uma história especial, um one shot, né? Uma história única, volume único, sobre esse determinado personagem. E hoje, se você ainda não sabe quem foi esse personagem, você vai descobrir aqui com a gente. Bom, para comentarmos sobre este ranking que foi elevado aí dos 99, na verdade tem os antes também do 99, mas eles ranquearam principalmente os 99 personagens aí mais populares no mundo. A gente tem várias possibilidades aí de dialogar sobre, mas a gente escolheu comentar um pouquinho hoje sobre o top 20, que foi inclusive os 20 personagens que o Masashi Kishimoto, autor da obra, ilustrou aí após o fim da campanha. Então nós vamos comentar um pouquinho sobre eles, sobre a posição deles. E fica aí o convite, vai ser a pergunta aqui do Spotify, sobre quais outros temas dentro desse ranking que vocês gostariam que a gente comentasse. Vocês querem que a gente comente dos que não entraram no ranking
no Top 99. Se vocês querem que a gente comente os que entraram, mas não deveriam entrar. Hiruzen. Se vocês querem que a gente comente sobre os personagens que, enfim, que mereciam mais destaque, comenta aí, bota aí a sua questão. Pode colocar lá no nosso Instagram. Nós temos um Instagram, inclusive, esqueci de comentar, perdão, mas só pro podcast, tá? Naruto no Jutsu Oficial. Segue a gente lá, comenta as suas opiniões, lá no YouTube também seria interessante. E vamos conversar mais sobre isso, vamos expandir esse nosso diálogo de hoje. A gente começa então ali... perdão, quer falar alguma coisa? Eu só queria trazer algumas informações importantes também, que essa votação de popularidade não é por si só, porque o personagem que ganharia receberia uma história inédita. Então ela está condicionada a esse fator. Literalmente só popularidade. Tanto é que tem coisas que a gente vai discordar na questão da popularidade, mas muito por esse condicionamento que a proposta, né, da votação tinha. E também teve a questão de que enquanto estava rolando a votação, a gente podia controlar ali, escolher no site, visualizar por região do planeta, né? Do mundo. A gente podia visualizar por região do mundo. Então, tu conseguia saber, tipo assim, na América do Sul, qual personagem que tá ganhando em popularidade. E isso alterava dependendo de cada lugar, de cada continente ali, de cada região. Então, era legal de tu acompanhar que, tipo, no Brasil, no Brasil não, né? Na América do Sul. Por muito tempo, a Sakura foi líder de popularidade. E, se eu não me engano, terminou a votação com a Sakura ganhando como a mais popular na América do Sul. Então, tipo, diferente do que foi lá no Japão ou na Europa, né, etc. Um adendo rápido a respeito disso é que seria estranho pensar nessa votação da América do Sul levando em consideração que o personagem ganharia o spin-off, porque a Sakura já tem o spin-off. Então acho que o pessoal não levou muito em consideração isso. Então a gente não sabe quantos levaram em consideração e quantos não. Mas como o Caster muito bem pontuou, tinha esse fator também aí que pode ter influenciado pelo menos em grande parte aí dos personagens que a gente vai ver. Eu acho que isso foi até, inclusive, uma estratégia deles, porque logo no começo da votação não foi anunciado que o personagem que ganhasse ganharia uma história extra. Eles anunciaram um pouco depois que já tava rolando a votação. Então, tipo, pra ver, eu acho que se engajava do pessoal querer votar, né? E eles terem mais dados ali pra captar e fazer a história extra. Bom, então vamos para o top. Top 20. E no 20º lugar, temos... Não vai começar pelo primeiro. Tudo bem, vamos começar pelo primeiro. Mas o quê? É que eu queria deixar pra último naquela expectativa. Mas enfim, vamos começar pelo Eu acho que a gente começa de baixo pra cima. Tá. Então, no 20º lugar, nós temos ninguém mais e ninguém menos do que ele, Rock Lee. Se é sobre os meus erros nas últimas missões, eu já disse que sinto muito. Sim, eu sei que você é diferente do Neji e dos outros. Não tem dom para ninjutsu ou genjutsu, e seu taijutsu precisa ser trabalhado. Mas tem um dom que Neji jamais terá. Não é chamativo, mas talvez o mais importante. Não precisa fazer eu me sentir melhor. Seu idiota. Acha que eu perderia meu tempo com isso? Não, só estou dizendo é que você tem o dom da perseverança. Isso o torna um gênio também. Comentários? Olha, particularmente, eu não gostei muito dessa posição do Rock Lee, mas Acho que ele merecia mais ou merecia menos? merecia... Não que ele merecia menos, mas eu acho que alguns personagens que estão abaixo da popularidade dele mereciam Isso é mais. preconceito só porque o menino não usa ninjutsu, nem genjutsu, taijutsu. Isso é preconceituoso. Vamos cancelar o ADM, Caster. Que absurdo. Não, mas um monte de outros personagens que estão mais pra frente usam taijutsu também. O que eu não concordo que eles estejam nessa posição, mas enfim. Eu não vou levar em consideração os personagens. Eu acho que eu vou julgar pela posição que ele tá e o nível que eu acho interessante. Tipo, eu acho que ele poderia ir em um lugar mais alto. Quem ele é desbancado aí já é outra história.
E não sei se eu, avaliando os outros abaixo do top 20, se eu não, também não ia ranquear acima. Porque, inclusive, eu vou comentar aqui, mas o 21º é o Guy. E vou comentar aqui que o 23º é o Orochimaru, sabe? E eles poderiam estar acima do Lee. No meu ponto de vista. Se eu fizesse esse top, com certeza o Guy estaria acima do Lee. Não sei em qual posição, mas estaria. Eu acho que a história do Guy seria mais interessante que a do Lee. Com certeza. Pois é, né? O Lee é um personagem que eu acho muito interessante, gosto. Foi o personagem que eu comentei lá no primeiro episódio, quando a gente citou um personagem que a gente gostava, não um preferido, mas que a gente gostava. E eu trouxe ele. Então, se você não assistiu o primeiro episódio, corre ali e assiste. É bem legal. Pô, se tu já tá assistindo o 10º e não assistiu o primeiro, isso é coisa de pilantra. Dá tempo de correr ali. Mas, enfim, o Rock Lee é um personagem que eu gosto bastante. Eu acho que ele tem uma história incrível, assim, de questão de superação, trazer uma mensagem bacana pra criançada, que foi o primeiro público atingido, né? Hoje a criançada é um pouquinho mais velha, mas ainda é criança. Somos crianças, eternas crianças. Mas, enfim, né? Eu acho que o Lee é bem legal, só que quando a gente se aprofunda nos episódios e vai indo adiante, encontrando a história do Guy, eu acho que ele se torna um personagem bem mais incrível. E no início a gente é apresentado muitas lutas bacanas, e uma das lutas que mais se destacam é a do Rock Lee contra o Gaara. Mas ao longo da história, dos episódios, a gente vai ter a luta do Guy contra o Madara. E, enfim, né? E o Guy estaria acima dele. A posição entre a diferença de posição entre o Guy e o Madara é bem discrepante. Mas enfim, eu acho que se considerarmos quem merecia estar no top 20 desenhados oficialmente ali pelo Kishimoto em comemoração, eu acho que ele está numa posição aí. Ele merece estar no top 20, é isso que eu chego na conclusão. Muito bom, muito bom. No top 19 está ninguém mais, ninguém menos do que o Akatsuki Sasori da Areia. Minha preciosidade de cabelo vermelho. Olha, eu não esperava muito por isso. Quando eu tava acompanhando o vídeo que eles fizeram dos 99, eu tava ficando agoniado porque o Sasori não aparecia. Como que tu não esperava, Tu votou todo dia. Não, eu não esperava. Não, mas isso faz parte. Votou... Eu não votei só nele também, eu votei em outros personagens. Tu votou todo dia, religiosamente. Mas de preferência nele, né? Eu votava. Só que eu não imaginava que ele teria essa adesão das pessoas saberem mais sobre a história. E eu concordo com isso, porque se tu for analisar num aspecto mais psicológico, o Sasori ele é muito complexo. Mas que pena, vovó. Isso não faz sentido. O corpo desta marionete não consegue sentir dor. Se minha própria avó morresse aqui, eu não sentiria nada. Vocês duas adoram fazer coisas sem sentido. Meu coração é como este corpo vazio. Então, no meu ponto de vista, faz sentido as pessoas quererem aquilo. Só que, só voltando um pouco pra quando eu tava acompanhando esse vídeo, quando eu descobri que ele tava no top 20, nossa, eu tive uma mini parada cardíaca e depois eu voltei, tipo, tá, tô tranquilo. Que aí, nossa, a Sasori teve um puta de um reconhecimento, eu fiquei muito feliz por isso. Eu acho que o pessoal, de forma mundial, reconheceu que o personagem tinha uma história poderia ser desenvolvida, tinha bastante pontos para explorar. E outra coisa importante também, que eu acho que o Sasori traz, claro que o Kishimoto ele não coloca isso de uma forma direta, e isso é mais uma interpretação minha, mas eu vejo que o Sasori, um dos problemas dele é a própria depressão, né, que tu pode encarar como motivo dele ter aceitado a morte pelas mãos da Shio. Se fosse ter uma história sobre isso, talvez esse aspecto fosse abordado. Eu me surpreendi com o Sasori no top 20. Não que ele não estaria no top 50, talvez, alguma coisa assim. Eu gostei particularmente dele estar no top 20. Não sei se em comparação com os outros ele estaria, no meu ponto de vista. Os outros personagens, né? Enfim, como a gente comentou do Rock Lee ali. Mas fiquei contente, acho que ele é um dos Akatsuki que eu acho mais interessante. E se a gente visse na perspectiva de o ganhador ter um spin-off, eu gostaria, talvez, dele estar no top 1. Eu acho interessante da gente ver, vocês não estão vendo, né, mas a gente tá, de que o Sasori é um dos poucos ninjas do top 20 que não é do País do Fogo, da aldeia da Folha ali. Só tem mais 3 ninjas que não são
do País do Fogo, da Aldeia da Folha. Então tu vê que, tipo, ele é um ninja considerado pelos fãs, que o pessoal gosta. É muito legal de ver. Eu acho que ele tá bem colocado onde ele está, né, no top 20. Eu acho que foi uma posição muito boa, assim, pra ele. E eu acho que o aprofundamento que o Kishimoto deixou, ele refletiu na interpretação do povo que tava votando, né? Dos personagens. Acho que esse é um ponto bem interessante também. Tem a questão também de que logo ali no início do Shippuden o pessoal é um dos primeiros da Akatsuki que a gente vê agir, né? Sem ser o Itachi lá no clássico e com o Kisame, mas que a gente vê em ação, assim, realmente que vê uma luta significativa. O Sasori é um dos primeiros, então é bem marcante pros fãs. Acho que isso torna ele ainda mais popular, né? Eu levantaria a teoria da conspiração de que grande parte dos fãs não assistiram após o dublado. Então, pra eles só existe o Deidara e o Sasori. Que absurdo. Eu e as minhas conspirações. Isso só no Brasil, né? Pé. Pé. Mas o Brasil é grande. Bom, seguindo o top. Não, eu quero falar só mais uma coisinha. fala. Só mais uma coisinha. Que se de fato isso não mudou o tópico na minha cabeça, o Sasori acabasse ficando em primeira posição, a gente poderia explorar vários aspectos de toda a vida dele. Desde quando ele era criança, com a perda dos pais e com a criação da Shio, quando ele era adolescente, como ele conseguiu criar todas aquelas marionetes que muitos usam, inclusive na Aldeia da Areia, como ele foi reconhecido pelo Sasori da Areia Vermelha, pelo massacre, né, que ele fazia, devido à genialidade com as armas que ele produzia, né, as marionetes. Como ele conseguiu capturar o Kazekage. Como ele foi substituindo gradativamente o corpo dele por uma marionete. E qual a filosofia que estava por trás disso. Quando ele lutou contra Conan de uma forma narrativa, não que nem o jogo, como essa parte da história a gente vê mais no jogo. Uma narrativa escrita, como seria uma conversa dos dois, como seria o posicionamento dele. Bate. Tem muitos aspectos, ao meu ver, que seriam explorados e que renderiam, né, pano pra manga na história do Sasori. Digamos que poderia sair um mangá só do Sasori. Mas isso surgiu aí a ideia de que daqui a pouco vocês podem pedir você, público, né? Pode estar botando aí na nossa caixinha no Spotify a sugestão de que o que a gente acha que poderia ser o tópico do spin-off de alguns personagens, como o Sasori, Rock Lee e outros. Acho que seria um tema legal da gente conversar aqui. A gente pega, sei lá, uns 3 personagens e fala o que a gente acha que poderia ser abordado melhor num spin-off. Bom, seguindo aí então a linha, estamos no 18º. E esta posição vai para o ninja prodígio aí, o ninja destinado a ser um dos ninjas mais habilidosos, é o Neji Hyuga, né? Parece que alguém usou o nosso parceiro como um saco de pancada. Ninguém faz isso e sai impune! Quem imaginou que ele seria destinado a um fim que teve, né? Bom, na minha opinião, o Neji é um personagem muito interessante, gosto dele. Não no início do anime, acho ele bem babaca. Mas eu acho ele um personagem legal, mas eu não botaria ele no top 20. Eu acho que o Neji, ele é um personagem muito bom, é um personagem super talentoso, é um personagem que a gente tem um carinho por ele ao longo da obra, mas é um personagem que acaba meio apagado. Acaba meio apagado ali no top 20, sabe? Teria outros personagens que poderiam estar melhores ali, sabe? Eu sinto que a posição do Neji é mais pelo... essa tal popularidade é mais pelo meme do Neji, coitado, churrasquinho, sabe? Dele ser tratado mais como o personagem que morreu sem necessidade, o personagem etc, sabe? Do que de fato ele ser popular por ele ser um personagem bom que ele é, ou que ele foi, né? Porque depois de determinado tempo o Neji acaba ficando meio na sombra ali, assim como
basicamente todo mundo. Uhum. Então eu acho que ele acaba meio deslocado nessa colocação. Não que eu quero ser o advogado do diabo aqui, mas eu até que concordo com a posição do Neji. Porque no meu ponto de vista, se fôssemos fazer uma história, se o Kishimoto, na realidade, né? Fosse fazer uma história dele, acho que renderiam pontos bem, bem interessantes. Principalmente no desenvolvimento dele. Que ele tinha a ideia de que tinha que servir a casa... É a casa superior que se fala? Que ele era da casa secundária? É o clã primário. Clã primário, é. Ele era do clã secundário, então. Isso. Essa dinâmica. Pelo que eu lembro, é isso, né? Uhum. Que ele estava inserido e que estavam, enfim, enfiando o ela abaixo a ele. E, enfim, não estava gostando daquilo. Aí quando ele enfrentou a Hinata, isso alimentou esse ódio que ele tinha. Depois que ele enfrentou o Naruto, acho que aí foi uma virada de chave, porque as coisas começaram a mudar. O Naruto mostrou um outro aspecto da vida para ele. E quando o tio dele, né, o pai da Hinata, foi lá e conversou com ele depois da luta dos dois, já no finalzinho do exame Chunin, tem aquela troca de, como eu posso dizer, de certa forma, troca de figurinha. E eu acho que se isso fosse explorado do ponto de vista do Neji, a gente conseguiria entender o desenvolvimento dele. Como ele saiu de uma criatura lá que estava com ódio de todo mundo e da posição que ele estava, para alguém que começou a ver a vida de uma forma diferente, e inclusive da posição de que ele de quase matar a Hinata, uma posição de proteger a Hinata por gostar mesmo dela, e não por só estar obrigado devido àquela hierarquia que eles estavam submetidos. Eu acho que o Neji é um personagem que rende conversa, né? Não é um personagem assim sem tópicos interessantes. Mas eu acho que se eu fosse aprofundar, que eu não vou, se você que tá ouvindo quer um episódio sobre Neji, peça, a gente gosta de pedidos. Eu diria que eu preferiria deixar ele apagado, porque, na minha opinião, a história dele foi prometido muito e entregado pouco e bagunçado. Então ele é aquele tipo de personagem que precisaria estar reescrevendo algumas coisas. Então ele começa com propósitos específicos, depois ele está inserido numa cultura, depois vem o Naruto tentar impedir que ele siga nesse caminho que está levando ele para pensamentos e ações ruins, né? Mas no fim das contas ele não deixa de estar certo, Neji, né? Sobre toda a questão de destino, só que a visão dele era babaca na época. Então o Naruto só fez ele ficar com uma visão um pouco mais de tipo, eu não preciso, né, ficar focado no destino e deixar minha vida poder ter sentido por ela mesma. É uma coisa meio doida assim. Mas eu diria por isso, eu acho que ele é um personagem que, se a gente conversar demais, a gente vê muito erro. Então eu acho que tem personagens que podem ser mais aproveitados em spin-offs, como o próprio Sasori, né, que a gente poderia só aprofundar, não precisaria reescrever o que já foi apresentado aí no mangá. É que a própria morte do Neji já é muito dolorosa, de tu ver um personagem com tanto potencial de desenvolvimento ser morto por um motivo besta. Então, de uma forma, né? O motivo em si a gente consegue entender, mas a forma é meio ridícula. Então tu fica tipo assim, pra que eu preciso de uma história que desenvolva esse personagem se eu sei que o fim dele é ridículo, sabe? É diferente do Sasori, por exemplo, que tem uma morte muito boa pro personagem. Sensacional, sabe? Uma morte com significado, tu sente aquilo ali de uma forma que tá perfeito pra jornada do personagem. Enquanto pro Neji fica aquela coisa meio... não, peraí, só um pouquinho. Essa quebra ali de expectativa. Então acho que, tipo, o Neji, ele realmente tem que ficar quieto no canto dele pra que o pouco que foi feito no fim da obra não destrua o resto que foi construído dele ao longo do tempo. Uma coisa aleatória, agora que a gente tava falando de gente morta, eu percebi que tem uma cacetada de gente morta nesse top 20. E seguindo essa onda de gente morta, no 17º lugar, nós temos o segundo Akatsuki a aparecer na 20ª posição. Kabu! Entendi agora. É pura explosão, a explosão é uma arte, e a arte é Deidara. Que besteira!
A beleza transitória que acaba num piscar de olhos. Isso sim é uma coisa realmente valiosa. O que dizer sobre Deidara? Olha, tenho sentimentos conflitantes a respeito de Deidara. Ele é um personagem que me estressa. Me estressa profundamente Deidara. Olha, vocês não têm noção. Ele me estressa, ele é um personagem chatinho, assim, sabe? Aquela característica de personagem chatinho. Não quer dizer que seja um personagem ruim. Zenitsu. Não tá nesse nível de chatinho. Legal. O Deidara, ele tá no nível de chatinho que é o chatinho que se acha. É tipo o Bakugo, sabe? O Bakugo é insuportável. Já vou ter um monte de hate aqui. Mas falei do Zenitsu e do eu sou do mais a Bakugo, favor já do era. Bakugo do que do Deidara. Porque o Deidara, ele é rebelde sem causa, assim. É rebelde porque ele viu o Uchiha, sabe? E isso me deixa casquetado. Ele é muito orgulhoso. Eu percebo bastante isso do Deidara. Ele é taurino? É. Olha aí, meu. Aleatório, meu. Eu reconheço taurinos. Entendo nada de signo, mas de taurino eu entendo. Pois é, eu acho que assim, ó, eu entendo a popularidade do Deidara, não colocaria ele em 17º lugar, porque na minha classificação de popularidade ele não está incluso, certo? Mas eu acho que tá, sabe? É aceitável, assim, até. Eu acho que... Levando em consideração que passam 45 episódios perseguindo ele naquela ave e o Kakashi e o Naruto pulando aqueles tronquinhos. 45 episódios nessa função. Kakashi arranca o braço dele, relevante. É, sabe? Esse tipo de coisa, assim, essas coisas que o Deidara, eu acho que é o Akatsuki que mais aparece. Pois então, eu acho que o Deidara no top 20 aí, né, levanta a minha teoria de que a galera que votou só assistiu até a parte dublada. Brincadeiras à parte, eu também não botaria o Deidara no top 20. Mas acho um personagem interessante. Eu botaria ele no top 99. Mas eu não penso, assim, não me vem uma história interessante de spin-off pra ele. Embora tenha todo um fundo, né, de que ele era um espião na Akatsuki e tal, pro pessoal lá do país da pedra, né? E isso seria interessante de abordar melhor, porque pelo que eu me recordo, não tem muito aprofundamento. Mas também não vejo muita relevância a quantidade de personagem interessante que a gente tem aí pra conversar. A minha admiração pelo Deidara é mais pelo poder de fogo que ele tem. Eu acho que ele é um personagem muito... A minha admiração, eu jurei que ia dizer, a minha admiração pelo Deidara é que ele quase matou o Sasuke. Essa seria a minha, com certeza. Eu vou parar por aí, porque eu já vou ter muito hate aí, falando mal de Sasuke, Bakugo e... Só que assim, eu concordo bastante com vocês, porque nesse sentido de uma história pro Deidara, o que a gente pode explorar de história pro Deidara? Porque tu pensa, ele é um ninja que desenvolveu muitas habilidades, ele é foda. Pela idade dele, por tudo aquilo que ele já conseguiu, aquela bomba que ele desenvolveu pra matar o Itachi, por exemplo, coisas nesse sentido, né? Como ele desenvolveu isso, como ele criou isso. Ou até mesmo antes, o terrorismo que ele fez lá na Vila da Pedra, né? Antes de ser considerado renegado. Então, aspectos nesse sentido. Só que o Deidara, ele é exatamente aquilo que ele vive dizendo da filosofia da arte dele. Ele é efêmero, ele não tem muita profundidade. A história dele se resume mais a explodir as coisas e mostrar pro mundo que aquilo lá é a beleza da arte dele. Eu vou trazer para vocês, para a gente encerrar o tópico do Deidara, a seguinte reflexão. E se o spin-off do Deidara fosse contando como todos os dias ele colocava argila no chá do Itachi para envenenar o Itachi e matar ele, como ele morreu doente, intoxicado por argila? Próximo. Bom, no próximo, nós temos então no 16º, o primeiro Kage. E o primeiro Kage, então, aparecendo no top 20, é ninguém menos e ninguém mais. Na verdade, ele é mais, ele é tudo. Ele é Deus, ele é Hashirama, o primeiro Hokage. Que frieza. Eu não sou o tipo de homem que faz piada com coisas assim. Muito bom. O que falar dele que mal conheço, mas já considero pacas. Pra mim essa é a frase do Hashirama, né? Porque, uau, ele é o Master, a gente sabe quase nada dele.
Eu digo que qualquer spin-off do Hashirama seria o spin-off. Eu concordo. Ele não é um dos personagens favoritos meus. Eu acho ele da vibe dos mocinhos, então um bundão chato. Mas, em questão de história, nossa, seria foda pra caramba. O Hashirama renderia um monte de coisa. Mais do que um mangá Eu só, aceitava vários. um momento, assim, ó, um spin-off dele lutando contra o Kakuzu. Que mandaram o Kakuzu matar ele. Sim. Olha, se fosse um spin-off só sobre isso, eu já tava feliz já. Pois é, eu acho que isso daí seria uma coisa bem legal mesmo. Eu acho que o Hashirama, na minha opinião, já pegando a palavra aí, ele poderia até estar em mais, talvez no top 10 ali. Sem avaliar quem tá no top 10, tá? Só tô dizendo que eu acho que ele poderia ter em mais. Principalmente pelo aspecto de ganhar um spin-off. Porque tem muita deixa na história. No anime, Kakashi comenta lá no arco dos Abusa lá, frases do Hashirama. Então, tipo, já introduz aí uma filosofia do Hashirama por trás. Então seria legal daqui a pouco falar de histórias em que ele traz essa filosofia. Então, enfim, eu acho que seria bem legal um spin-off. Mas eu acho que também eu entendo a complexidade de trazer um spin-off, porque o hype já ficou tão grande em cima do Hashirama como um grande deus shinobi que, se não criar uma história à altura, né, vai criar uma polêmica aí. Então, às vezes, eu prefiro não mexer no que tá bom. Eu acho que o spin-off do Hashirama ia ser simplesmente sensacional. Consigo imaginar tanta coisa, olha. Mas tem vários pontos. Tem a construção da vila, tem a rivalidade com Madara, semelhante da rivalidade que o Naruto e o Sasuke tem. Que boa parte da história do Naruto foi... Ele levantou bastante esse ponto, né, dele com a rivalidade do Sasuke. Pois é. As filosofias conflitantes ainda assim da Pois amizade. é, mas isso é uma coisa que não me faz tanta falta, sabe? Porque lá no final do anime a gente vai ver isso, sabe? Já tem isso sendo trazido em relação à rivalidade deles, principalmente desde criança. E aí vai acompanhando o resto da vida deles. Eu acho que seria mais interessante realmente ver mais sobre a vida do Hashirama depois da batalha no Vale do Fim com o Madara do que antes, sabe? Depois que o Madara, entre aspas, morreu ali, o que aconteceu, sabe? Como é que foi o processo dos filhos do Hashirama, até a Tsunade, né, que ele ensinava ela a jogar jogos de azar lá, entendeu? Até esse tipo de historinha corriqueira a respeito da vida dele já seria interessante, sabe? Ter um mínimo de vislumbre de como esse homem morreu já seria legal. Eu acho que poderia fazer um spin-off sem muita pretensão de explicação. Poderia ser algo mais na área da comédia, assim, tipo que nem fizeram com o spin-off em 7 volumes do Rock Lee, que é uma coisa mais cômica, assim, com coisas mais corriqueiras. Então, tipo, eu gostaria bastante de ver o Hashirama como Hokage num dia na vila, sabe? Eu acho que seria bem legal. A gente já viu bastante do Hiruzei fumando cachimbo e andando pela vila. Será que o Hashirama era igual? E foi isso que ele ensinou pro pupilo dele? Então, é aquilo que eu disse. Às vezes é melhor não mexer no que tá quieto. Só um outro ponto que eu queria levantar é que eu achei que ele vir acima do Deidara com 10 mil votos a mais, uma coisa bem disparelha, assim. Não achei que fica interessante o Hashirama tão perto do Deidara. Achei estranho. Só um comentário. Acho que o povo que votou tava meio drogado. Não vou ter hate com o Deidara, comparando ele com o Hashirama, mas enfim, né, não tem medo de hate, pode vir. É que eu acho que o pessoal tava tão focado em votar em outros personagens que, tipo assim, não votou no coitado do Hashirama, que merecia uma posição melhor do que essa. Porque tem mais gente aí em cima dele, tem que lembrar. Estamos vencendo o 16º. Chegamos então no 15º. E não menos importante também, temos outro Kage. Então temos aí em 15º Gaara. Eu trabalharei duro e farei contato com o povo desta aldeia. Me trouxe claridade observar o Naruto Uzumaki. Antes de conhecê-lo, minhas ligações com os outros só me trouxeram dor e tristeza. Mas ele sempre me pressionava para redefinir estas ligações. Acho que finalmente eu entendi
Que sofrimento, tristeza e alegria são sentimentos que eu posso compartilhar com aqueles que me cercam. Aquele que saiu de um monstro para um Kage. E depois para o cabelinho de vaca lambeu. Não vamos falar sobre isso. Não falamos do Bruno e não falamos do Gaara. É aquela mesma música. Do Gaara com cabelo lambido. Bom, eu sou meio suspeito, né? Eu gosto bastante do Gaara. E eu acho que ele merece o top 20. Gaara merece top 10, tenho dito. Provavelmente aí o top 10. Novamente levantando a questão de que, não considerando quem tá lá, acho que vale aí alguns spin-offs sobre ele, embora eu acho que a gente já tem bastante material sobre o Gaara em comparação a outros personagens, como o próprio Hashirama, o próprio Sazura. E, de qualquer forma, com certeza aí eu fico muito satisfeito com a posição do Gaara. Lembrando que ele já tem um spin-off, tá? Uma novel bem bacana, que inclusive a gente encontra onde, Atena? Vocês nem sabem, pessoal. A gente encontra no Templo Nerd. www.templonerdsstore.com. Sobre o meu ponto de vista, eu tenho um sentimento um pouco conflitante, como a Atena teve do Deidara, aqui na posição do Deidara. Porque, assim, a gente sabe coisas do Gaara, como vocês mesmos comentaram, né? E eu acho que ele teria uma história, um desenrolar de história, no meu ponto de vista, semelhante ao do Neji, na mesma vibe do Neji. Que tanto o desenvolvimento do Neji quanto do Gaara, claro que não é a mesma coisa, mas eles foram apresentados de uma forma resumida durante o anime. E eu vejo que uma história focada no Gaara só exploraria esses aspectos. Só que, no caso do Gaara, isso foi muito mais bem explorado na história do que do Neji. Então eu não vejo muito o porquê ele tá numa posição tão alta assim. É que a real é que o Gaara ele não precisa de uma história a mais do que já tem. A questão do Gaara é que ele precisa de uma posição maior da que ele foi colocado. Né? Eu acho que a questão dele é justamente que ele é um personagem muito bom, muito bem desenvolvido, muito bem trabalhado e muito popular pra estar na posição que ele tá. Ele mata a galera, isso daí já ganha um... Mas na questão de falta de história, eu já penso que não precisaria estar condicionado a isso, né? A história. Ele já mata a galera no início do anime lá, já é pra mim suficiente pra considerar o personagem muito relevante. Não tem medo de ser quem ele é, e nem de se transformar, então, enfim, fica aí a reflexão. Seguimos então a nosso top 20, estamos no 14º, então seguindo uma sequência de Kages, o nosso 14º personagem é ninguém menos do que Tobirama Senju, o segundo Hokage. Isso é demais pra você, Madara. Este será o seu fim. O que, no meu ponto de vista, é bem estranho estar acima do Hashirama, mas considerando a nossa última realidade presidencial no Brasil, e que o Brasil é bem grande, seguimos aí avante. Eu gosto demais do Tobirama. Acho um personagem muito, muito legal, com muitas coisas interessantes a serem abordadas. Gostaria, assim, de que ele tivesse ganhado para a gente ter um spin-off falando mais sobre ele. Talvez até falando da morte dele, que foi dada ali no anime, mas não mostrada. Acho que também poderíamos abordar mais da filosofia dele de forma mais explicada, né? Não só interpretada, porque a gente brinca muito dessa relação radicalista que ele tem com os Uchihas, mas ele tinha ali um Uchiha próximo dele, né? Então seria interessante entender um pouco mais dessa visão que ele tem, não excluindo os erros que ele cometeu. Eu acho que o Tobirama ele combina ali com a posição que ele se encontra. Seria muito legal ver um spin-off a respeito dele, principalmente acho que a respeito da criação de tantos jutsus, né? A gente vê
o Orochimaru passar a história inteira de Naruto em busca de conhecer e fazer todos os jutsus. E o Tobirama faz parte dessa história, né? Então acho que seria muito legal de ver qual foi o real papel dele na criação desses jutsus. Por que diabos ele achou que era uma boa ideia inventar o Edo Tensei, sabe? E coisas assim, esses mistérios mais aí no meio. E eu ainda diria que eu gostaria de ver, talvez, uma história do ponto de vista do Tobirama a respeito do tempo ali do Madara e do Hashirama, da criação da vila ali. Gostaria de ver mais, assim, tipo assim, como o Tobirama via o Madara nessa função, sabe? Completo e total desprezo. Deveria ter morrido antes. Eu gostaria de ver, assim, como é que seria, porque a gente vê no anime que o Hashirama controla muito bem o Tobirama, nesse sentido. Não de manipulação, mas de, tipo, o Hashirama vai ali e diz pra ele, pô, não faz assim, cara, pô, dá uma chance pra ele, né? E o Tobirama fica naquela coisa assim, troma de mim, vai se cagar. É que eles têm, isso renderia um bom episódio, do meu ponto de vista. Eles têm essa particularidade bem grande do ponto de vista de gestão. Enquanto o Hashirama tem uma visão de gestão muito mais unificada, né? Pensando num coletivo, o Tobirama ele tem uma visão muito mais fechada, onde ele pensa de uma forma mais utilitarista, talvez, de fazer com que todos que estão ali no grupo sobrevivam, né? Levando em consideração que essa visão do Hashirama ela pode ser muito mais utópica, né? Principalmente vindo das guerras que eles estavam vindo. Então, é interessante. E ao mesmo tempo é interessante que eles são tão contrários em ponto de vista de gestão, ao mesmo tempo eles se respeitam, né? Isso é uma coisa bem interessante da gente observar, porque o Hashirama ele é um diplomata, enquanto o Tobirama ele é um guerreiro. Essa é a principal característica deles como Hokages. Enquanto o Hashirama tenta concentrar as vilas, tratar entre as vilas, criar o sistema de Kages ali para a coisa ficar mais unificada, para ter mais, entre aspas, paz e divisão de poder, o Tobirama ele se fecha e guerra. Temos que criar uma armada para vencer guerras. Temos poder, então precisamos lutar. Eu acho que essa define a característica dos dois. Eu vejo ele, na minha opinião, ali como alguém preparado para uma realidade, né? Ele quer se preparar para a realidade que eles estão. Enquanto o Hashirama quer lutar por um ideal a ser chegado, né? Só que o Tobirama não tem a certeza que o Hashirama tem de que um dia alguém conquistará essa realidade, porque eles são realistas ao ponto de entender que a paz não será alcançada naquela geração. Ali, né? Nesse sentido, eu acho que dá para considerar que o Hashirama ele buscava mais da subjetividade, enquanto o Tobirama era mais prático nas resoluções. Então, eu acho que esse é um ponto um ponto principal. E eu acho que isso não é exatamente um contrário, mas uma complementação, porque tem a ver com os dois serem irmãos e, inclusive, serem Hokages. Acho que nesse sentido as coisas meio que delineam. Eu chamaria isso de panelinha, né? Panelinha. Mas é panelinha pra sempre, né? Porque não teve outra pessoa fora do núcleo deles ali. Como o Hokage. Talvez o Kakashi só. O quê? Na questão de ser Hokage. O Kakashi e o Hiruzen, na real. O que tem eles que eu não entendi? Tu falou que é uma panelinha, né? Por eles serem irmãos. Isso. Só que, pegando um pouco da origem, foi uma panelinha depois. Tanto pra Tsunade quanto pro Naruto. Antes o Minato. Porque ele tava envolvido com a Kushima. É Kushima, né? Ou Kushina. Kushina. Todos estão, no meu ponto de vista, uma panelinha ali. Uhum. Até porque eu sou adepto de teorias da conspiração e eu diria que o Kakashi tem ligação com o Tobirama. Pelo amor de Deus. A questão ali é que
é o nepotismo, né? Eles botam o pessoal da família toda ali envolvido. Então, tipo assim, o Minato com o Naruto, mas o envolvimento do Minato como Hokage não é nem diretamente com a Kushina, né? Não é por causa da Kushina nem nada do tipo, mas mais por o Minato ser realmente um ninja qualificado pra ser Hokage. Porque Talvez a gente descubra. Vamos chegar, então, no próximo personagem, em 13º, o nosso preferido aqui do podcast. Já comentamos sobre ele em alguns episódios. E se você ainda não viu, vai ali, assiste, no caso, né? Porque não dá pra ver. O nosso querido Shikamaru Nara. Às vezes eu tenho vontade de ser uma nuvem. Eu não gosto de fazer esforço. Se eu soubesse que dava tanto trabalho. E aí, galera? Não, discordo já. Aí deixa o resto. Deixa vocês defenderem ele. Eu acho que tá boa a posição pro Shikamaru. Eu acho que ele é um personagem bastante popular. Ele é um personagem legal, um personagem formoso, um personagem qualificado, um personagem cabeçudo. Então eu acho que não tenho nada a declarar além de que tá uma ótima posição. Eu gosto de relembrar que o Shikamaru já tem um spin-off, uma novel, que talvez vocês possam encontrar em Templo Nerd, na loja lá, no site www.templonerdstore.com. Isso, importante, .com. Mas se não achar, encontrem a gente no Instagram. Mas assim, eu acho que em questão de importância e relevância para a obra e tudo mais, eu colocaria ele aí no top 20. Não sei se no top 13º, mas no top 20 eu colocaria ele. Acho que ele é um personagem, embora tudo que a gente já comentou nos outros episódios sobre, ele é um personagem bem importante. É interessante a gente falar que a diferença de votos entre ele e o Tobirama é de, 400 votos, sabe? É bem pouquinho de diferença. Mas a diferença dele pro 12º é próximo. Bem grande. É bem grande. Então, a posição dele tá aceitável. Ele tá ali na base do, daqui pra cima, a coisa fica mais intensa, sabe? Não é mais brincadeira de criança, é acima de 100 mil votos, né? Isso por todos os fãs do mundo, né, do Naruto. Do mundo. Eu, sinceramente, acho que a história do Shikamaru seria Mendeksei pro lado, Mendeksei pro outro, e ver nuvem, e deu. Eu acho completamente sem graça, ele é um personagem sem graça, eu não gosto muito dele, mas acho que não tá, essa minha interpretação não tá muito ligada por gostar ou não, porque eu não penso numa história que renderia. Ele é um cara que, quando apresenta um problema pra ele, ele tem um intelecto foda o suficiente pra resolver aquele problema, mas eu não sei se isso, se mostrar como ele pensa, e como ele pensa nessa resolução de problema, renderia uma história pra ele. Eu digo uma história. Eu vim trazer histórias aqui pra vocês hoje. Digo uma história do Shikamaru, num dia normal, jogando shogi com o Shikadai, na paz do Senhor. E aí o Shikamaru diz: preciso fazer uma coisa. Sai com um regador, na paz do Senhor, vai caminhando no meio da floresta, os viados tudo aparecendo, os cervos no caso, né, pessoal, respeita. Aí os cervos aparecendo, tudo ali bonitinho. Ele pega, vai molhar uma florzinha, pá! A cabeça do Hidan no meio do buraco. E o Hidan xingando ele, e ele na paz, molhando a cabeça do Hidan, assim, fazendo da vida do Hidan um inferno diariamente. Eu pagaria pra ler. Pagaria bom dinheiro pra ler, inclusive. Eu indico aí ler a novel dele, né? Pra entender o que puxaram de interessante aí pra narrativa dele. Eu acho que tem bastante história até. Não precisa ir tão longe lá no Shikadai, lá no Boruto. Mas eu acho que ele tem um crescimento muito grande e eu acho que aprofundar talvez alguma parte desse crescimento seria legal. Mas vamos então pra brincadeira de gente grande. No 12º lugar nós temos o melhor personagem de todos em Naruto. Nós temos o incrível, o mestre do Monte Milboku. É ele, Jiraiya. E siga em frente. Para ser um shinobi, você precisa mais do que força e jutsu. Você deve agir com bom senso para tomar as decisões certas. Você deve se tornar mais inteligente. Se continuar sendo teimoso, mais difícil será para você viver nesse mundo. Sem palavras.
Não temos mais palavras pra dizer. Ele deveria estar no top 10. Só isso que eu tenho pra dizer. Eu não gosto dele como personagem. Acho ele irritante, que nem Que bom que sou eu que edito e daí posso cortar essa parte. Semelhante, calma que eu tô argumentando. Semelhante à perspectiva que a Athena tem do Deidara. Acho ele muito irritante, insuportável, não gosto do Jiraiya. Só que ele é um ninja muito foda em vários aspectos. E, para além disso, uma história sobre ele seria muito boa também. Porque ele não ficou dentro da vila. Ele é um aventureiro. Quanta coisa ele não viu. E para além disso, né, o desenvolvimento das habilidades daria dele... Daria pra fazer um spin-off bem completo, assim, de no mínimo uns 10 ou não. Uhum. E a genialidade que ele tem de ser um espião, porque ele é esparrento, ele é tipo extrovertido, mas depois que tu vê que ele fica com um lado um pouco sério nessas questões, principalmente quando ele tava investigando a Katsuki, tu vê, opa, agora ele tá falando sério. Como é ele agir sério? Fora todo aquele envolvimento que ele teve até mesmo com o trio lá da chuva, né? O Nagato, o Yahiko e a Kono. Então, tem muita história, tem assim, do meu ponto de vista, tem bastante coisa para ser explorado pro Jiraiya. Eu acho que ele tá numa posição que ele merece. Eu penso que ele poderia estar mais dentro, né? Ser mais popular que isso. Mas acontece. Eu acho que o Jiraiya, a questão dele foi justamente os personagens que estão acima dele. Ele é um personagem sensacional. Ele é o personagem irritante ali, por causa da questão do sábio tarado, né? Dessa característica de personagem que é absurdamente tarado, os velho tarado, me incomoda bastante. Mas eu acho que o significado que o personagem tem, principalmente quando a gente acompanha ali o arco da morte dele e o peso dele para o Naruto, torna ele um personagem indispensável. Um personagem que com certeza valeria a pena acompanhar um spin-off, porque seria muito legal. Com toda certeza. Bom, então falando do próximo, quem ficou acima do mestre em 11º lugar? O nosso primeiro Uchiha, Obito Uchiha. Este mundo não tem mais sentido. Agora é a hora do caos. O mundo não precisa mais de esperança, de um futuro ou de heróis famosos. Quando essa realidade acabar, restará apenas um sonho único que nunca vai ter fim. O mais filho da puta, né? Olha, Obito Uchiha, né, meu? O que a gente vai dizer? Eu fiquei bastante surpresa com a popularidade do Obito. Eu esperava uma popularidade pro Tobi, não pro Obito. Não que seja um diferente do outro, mas... né? Mas foi contado, a personalidade, né? É realmente bem diferente. No top aí foi contado com um personagem diferente. Pois é. Então, tipo, né? Eu esperava que o Obito tivesse uma classificação menor até. Não esperava que fosse tanto, né? Pra chegar no 11º lugar. Mas eu acho que eu não daria uma história extra pro Obito. A menos que fosse um what if mesmo. De como seria se o Obito não tivesse morrido e tivesse sido o Hokage. Mais ou menos que nem a gente teve no anime, uma coisa parecida assim, sabe? Eu gostaria de ver. Eu acho que a nata do Obito foi entregue no próprio anime. Ele é um personagem de bastante consideração, eu acho, pelo autor. Porque entregou história de origem, entregou desenvolvimento, entregou vilania, importância, redenção, entregou tudo que um personagem, no meu ponto de vista, aí, de uma obra extensa necessita. Então eu não vejo a necessidade de um spin-off também. E acho que ele tá ali dentro do top 20, acho que faz sentido pra ele. Não botaria ele tão alto, mas acho que no top 20 que a gente tá citando hoje, ele ficaria em alguma posição. O próprio Hashirama, no meu ponto de vista, poderia assumir e trocar de lugar com ele tranquilamente. Eu também concordo que ele deveria ficar no top 20. Mas é aquela coisa, a gente já sabe bastante coisa sobre ele. Pelo que eu tô acompanhando, muitas coisas vão ser exploradas, até porque ele é um dos principais antagonistas da obra. Durante um bom tempo.
Esqueci que muitos... o Caster tá assistindo ainda. Eu vou contar spoiler pra ele. Eles já contaram alguns, mas tudo bem, tô acostumado. Eu já vi uns antes. E... eu acho que eu não colocaria ele nessa posição devido ao que já se sabe, mas em questão de popularidade, talvez o top 20 seria interessante. Mas é um dos personagens também que eu não gosto. Então eu nem votei. Quer dizer, eu votei só no Toby, que eu achava o Toby engraçado. Meu Deus. Bem Que como a ele Atena falou. era um contraponto pro Deidara, né? Enquanto o Deidara é irritante pro Sasori, depois que o Sasori morre, vem o Toby. Aí o Toby é irritante pro Deidara. Aí o Deidara fica naquela situação lá de ser o mais maduro, né? Mas sendo... Ele tem, querendo ou não, bastante carisma, né? Tanto o Obito como o Toby. Uhum. Mais pelo carisma. Eu particularmente também não sou muito adepto à ideia do Obito. Principalmente com algumas coisas que vão ser reveladas depois, mas não vamos entrar neste assunto. Eu vi os últimos 2 episódios, a morte do Kizami e da Kono, eu fiquei tão depressivo no dia. Eu tenho que continuar agora assistindo. Sofrido, cara. Mas enfim. Supera. Continuar. Supera que todo mundo vai morrer aí. Então entramos para o top 10, o famigerado top 10. E quem abre o top 10 é ela, a primeira mulher no ranking, né? Não tivemos nenhuma moça nos primeiros 10 aí no top 20. A primeira e quase a única. E quase a única, porém não é a única Hyuga, é ela mesmo. Hinata Hyuga assume aí a 10ª posição. A esposa do nosso Narutinho. Dessa vez, eu vou salvar você, Naruto. Por toda a minha vida, eu sempre vivi chorando e desistindo antes mesmo de tentar. Por causa disso, eu acabei tomando muitas decisões erradas. Fiquei surpresa com a posição da Hinata. Eu acreditava que ela ia entrar numa posição legal aí de colocação, mas eu achei que ela ia receber muito hate, como sempre recebe, né? Então, não esperava que fosse uma posição tão alta. Colocaria ela nessa posição? Não, definitivamente não. Acho que a Hinata precisa de uma história, de um spin-off? Não, acredito que não também. Acho que a gente já teve bastante da Hinata na história. Não vejo muito mais o que fazer, sabe? Talvez, assim, se eu tentasse espremer o suco dessa laranja, eu quisesse ver o que aconteceu com ela no tempo que o Naruto não tava na vila, sabe? Esse tipo de coisa, assim, já que a Hinata era tão dedicada a estar preocupada com o Naruto e tal, eu acho que eu gostaria de ver esse meio termo ali de o que aconteceu com a Hinata nesse período, né? Com o que ela estava preocupada, o que ela estava fazendo, sei lá, coisa do tipo. Mas eu ainda acho que, tipo, não precisava, não daria uma história a mais pra ela. Eu penso exatamente como a Atena, assim, né? De tirar o suco do bagaço, porque também não é um personagem que me chama muita atenção. Na questão da popularidade eu até entendo essa posição, mas em história não sei se a Hinata teria algo a mais para contribuir do que outros personagens que inclusive não estão, né, nesse top 20 que a gente pode comentar em outro momento. Eu particularmente também concordo com basicamente tudo que foi comentado aí, principalmente também essa parte que a ATM Caster aí comentou. Tem uma moça que não tá no top aí, que eu gostaria que tivesse, inclusive, no top 10. Mas não tem, então segue a vida, né? A minha indicação para quem gosta da Hinata, não que eu não goste, eu acho que realmente ela merecia aí uma classificação alta, é o The Last, a novel. É uma obra que a gente vai ter, eu acho que a melhor parte da Hinata. Em toda a obra, até o Boruto, inclusive. Então fica a minha indicação, o The Last, uma novel muito, muito boa. E que tem ela como personagem basicamente principal. Conta bastante coisa sobre a Hinata, desenvolve bastante coisa assim da linhagem dos Hyuga, da linhagem da Hinata e o quão é significativo o título dela de Princesa do Byakugan. Fala bastante do Byakugan também, né?
e da linhagem do Hamura, né? Enfim, temos aí. Então, quem superaria Hinata? Em 9º lugar, nós temos ele. Peraí, vamos dizer apenas que a diferença de votos entre o 10º e o 9º lugar é de cerca de 500 votos. Pra ver como eles estão muito próximos, né? Em nível de poder, então. A pergunta é sempre... Quem votou nisso aí? Não. A pergunta que ele faz é sempre... E o segundo Onoki? Madara Uchiha, o nosso segundo Uchiha neste ranking. A aldeia oculta da Folha. Essa aldeia se tornou preciosa para mim. E é por isso que agora eu tenho que protegê-la. E, inclusive, é engraçado aí, ele tá acima do Hashirama no meu ponto de vista. Eles tinham que estar parelho. Essa Hinata aí embaixo do Madara podia ser o Hashirama, né? Pois é. Assim, ó, posição do Madara tá pouco. Assim, ó, absurdo o Madara com o 9º lugar. Do jeito que todo mundo é lambe-saco do Madara, não faz sentido ele estar no 9º. Não faz absoluto sentido nenhum ele estar no 9º lugar. Ele estaria, na minha opinião, em questão de popularidade, numa posição muito maior. Se ele merece uma história spin-off, aí já é outra questão, tá? Eu acho que a gente teve bastante do Madara. Hoje não. Essa semana a gente ainda viu um vídeo por aqui, não lembro do canal agora pra indicar pra vocês assistirem também, ou do Instagram, mas era de um rapaz comentando a respeito de que nunca foi mostrado o Mangekyo Sharingan do Madara oficialmente na série, já que ele sempre foi mostrado usando o Susanoo, usando as técnicas do Sharingan normal, né, e usando o Rinnegan. Então, daí o rapaz levanta uma hipótese ali do que pode ser o Mangekyo Sharingan do Madara, pelo que foi mostrado nos jogos, mas talvez seria interessante nesse sentido ter um spin-off para explorar mais o que é o poder do Madara como um Uchiha comum, bem entre aspas, né? De saber qual é o nível de poder, o que ele fazia ali na vila, logo no início da vila, né? Explorar mais essa questão de o que seria o Madara sem os poderes apelões que ele tem, né? Que a gente não conhece dele. Eu acho que esse é um dos pontos do Madara, o que, no meu ponto de vista, torna ele vazio. Porque, claro, que eu não vi muitas coisas do Madara, principalmente a questão da filosofia que ele tem, o conflito contra o Hashirama. Essas coisas eu vou começar a entender agora, né, na guerra. Mas eu vejo que muito da popularidade do Madara é de que, pá, olha só como ele é foda, ele solou os 5 Kages lá. E, pá, como ele é foda, ele matou o Sasuke. E coisas assim. E se resume a isso. É um velho de um tempo que já não existe mais, volta para um futuro para ferrar com a vida de um monte de gente, e durante todo esse processo ele ferrou indiretamente com a vida de um monte de gente, para um futuro utópico dos sonhos lá, que no final é ele que se fudeu também. Eu não gosto do Madara. Eu acho que ele não deveria ter essa posição. Bom, eu acho que falta experiência de vida pro Caster. Eu acho que, como a Atena comentou, ele poderia estar tranquilamente no top 5. É um personagem que eu gosto bastante. É um personagem que eu acho que daria um spin-off tranquilamente. Mas assim, ó, eu gostaria dele ganhar? Não. Eu acho que tem outros personagens que eu preferiria. Tanto é que eu votei nesse período em que foi abertas as votações para esta campanha em outro Uchiha. Eu votei outro Uchiha também. Mas assim, ó, acho que sim, teria muita pano pra manga aí. Mas eu acho que sim, teria muita história legal aí pra aprofundar a visão e as experiências que o Madara teve, que foi só pincelado na obra. Diferente do Obito, no meu ponto de vista, que teve bem mais aprofundamento, né? Mas é isso aí. Sigamos pro próximo? Uhum. Em 8º lugar, nós temos
outro Uchiha. Já é o terceiro Uchiha, então, desse ranking 20 aí, né? E o segundo do top 10. E o nosso Uchiha é aquele que deveria ter aproveitado a oportunidade que o Madara deu e ter ficado aí morto da Silva. Não aconteceu e nós temos aí Sasuke Uchiha. Meu nome é Sasuke Uchiha. Eu detesto muitas coisas e não gosto de nada em particular. O que eu tenho não é um sonho, porque eu vou torná-lo realidade. Eu vou restabelecer o meu clã e destruir um certo alguém. O que eu vou dizer pra vocês, né, pessoal? Fico chocada que ele ganhou o 8º lugar e não um lugar mais alto. Questiono a índole de quem votou. A Atena quer todo mundo no top 5. Pra mim tem 65 pessoas no top 5. Mas não faz sentido pra mim, assim, um sentido lógico do Sasuke estar em 8º lugar. Até assim, ó, tipo, ele tá no top 10, é plausível, né? Esperava que ele tivesse uma posição mais alta, mas encarando quem tá nas posições de acima de 5º lugar, eu não vejo espaço pro Sasuke lá, tá? E se eu considero que o Madara tinha que estar em algum lugar do top 5, o Sasuke também não tem lugar lá, né? Mas assim, precisa de história do Sasuke, spin-off do Sasuke? Não tem, já tem demais, inclusive, sabe? É o que mais tem. Tem spin-off pra caramba do Sasuke, né? Inclusive tá vindo, né? Tá vindo sendo publicado aí pela Panini, logo estaremos disponibilizando no nosso e-commerce e também nas nossas lojas, enfim, aí que a gente tiver. Todos os lugares que estivermos estará disponível. Onde a gente estiver, a gente terá um Sasuke pra vender. Detalhe, essa obra que tá vindo é a que foi adaptada lá no final do anime, tá? Tem o trecho lá que mostra mais do Sasuke depois dele já tá fora da vila, né? Depois que acabou já o anime, tudo ali, a luta dele e do Naruto no Vale do Fim, já quando o Sasuke já saiu da vila e tá nas aventuras dele por aí. Então adapta essa parte ali do anime. Que eu acho que é a parte mais seria assim de o que será que aconteceu, o que será que ele está fazendo. Seria a parte mais curiosa a se explorar num spin-off. Já tá explorado. Então nunca daria o primeiro lugar pra ele nesse sentido. Nem a pau. Nesse posicionamento aí, a única coisa que eu concordo é na questão da popularidade. Porque em momento algum eu acho que falta alguma coisa para ser desenvolvida do Sasuke. E olha que eu não sei muita coisa do Sasuke. Eu tenho uma ideia dele ter ficado mais trevoso só agora lá, que ele quase matou a Karen nos rolês idiota dele. Mas eu não vejo sentido ele tá tão elevado num ranqueamento que teria como condicionamento uma nova história, ou uma história exclusiva. E não é ele o único. Tem um monte de personagem que eu não concordo, que a gente vai falar em seguida. Mas é isso. É isso aí. Então, em 7º lugar, nós temos ele, o pai do 6º Hokage. Nós temos ele, Sakumo Hatake. Com uma diferença só de cerca de 300 votos para o Sasuke Uchiha. Quem quer comentar? Eu comento e digo, por quê, pessoal? Questiono novamente. Há necessidade? Eu entendo a curiosidade dos jovens por aí. Quem é a mãe do Kakashi? De onde saiu o clã Hatake? O que o Sakumo estava fazendo? Mas a questão é, às vezes a gente não precisa mexer em time que tá ganhando. Ele seria filho do Tobirama? Óbvio que não. Mas, né? Vocês já perceberam que... Não, peraí, deixa eu falar uma coisa. Vocês já perceberam que em nenhuma das minhas teorias a conspiração a Atena deixa eu ser feliz? Alguém, por favor, me ajuda? Alguém levanta uma hashtag. Deixe o Hades teorizar. Conspirar. Eu digo o seguinte pra vocês, ó. Se criassem um spin-off dizendo que o Sakumo não é filho do Tobirama, aí ia acabar com as esperanças do Hades. Vocês entendem isso? Eu estou zelando pela saúde mental do rapaz. Mas ninguém vê isso. Todo mundo me condena. Assim como fizeram com muitos outros por aí. Eu acho que é bem essa vibe que é bem essa vibe mesmo.
Eu compartilho da mesma opinião, porque tem aquela questão da curiosidade. A gente não sabe muita coisa sobre o pai do Kakashi. São só umas lembranças que o Kakashi tinha naquela época, quando ele era mais novo, né? Quando ele era guri. Mas ia render uma história? Não sei, acho que não, porque seria um troço mais simplesinho. Não teria muito, no meu ponto de vista, um desenvolvimento pro Sakumo. Acho que meio vazio. Eu concordo em parte aí. Eu acho que realmente eu não botaria ele aí no top 10. Mas eu sou da galera que tem curiosidade. Eu acho que eu consigo entender ele tá no top 10 se eu considerar que eu estivesse votando simplesmente pelo personagem que eu quero que ganhe o spin-off pra saber mais. Talvez ele estivesse aí, ele entrasse nos meus pensamentos. Mas eu também acho que não teria muito aí o que aproveitar em comparação aos outros, né? Claro que renderia muita história dele, até porque a gente não tem quase nada de informação. E gostaria que tivesse ligação aí com o Tobirama. Mas é isso aí. Seguimos então, porque estamos no 6º lugar. Quem será que está no 6º lugar? É um absurdo. É ele. Olha, difícil. É o rapazinho que conquistou o coração de pelo menos 3 jovens que aqui estão falando e fazendo um podcast com o nome dele, Naruto. Naruto! O próximo Hokage! Uma lenda ninja! As pessoas vão parar de me desprezar e olhar pra mim. Tô certo! Digamos assim, o seguinte a respeito desse 6º colocado, né, senhor Naruto Uzumaki. Popularidade. Essa colocação não considera outra coisa a não ser popularidade. Pô, quem é que não quer um spin-off de Naruto? Ninguém aguenta Boruto, os caras querem um spin-off de Naruto. Sabe? Não tem gente, assim, pra que mais história? Sabe? A gente quer, mas na prática, com tanto personagem pra ganhar um spin-off, um Naruto não precisa de um, sabe? Ele já tem... O nome da história é Naruto. A história dele. Aí as pessoas querem mais uma história de Naruto, porque não teve história suficiente de Naruto. Por favor, gente. Se liga. Tomem consciência da vida. Esse 6º lugar considera popularidade, é isso. Se considera mais do que isso, não dá pra aceitar. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é a galera que gosta do personagem. Eles não consideraram o ponto do spin-off, né? Como a gente viu em outros casos aí, que alguns consideram o spin-off, que nem o Sakumo, ou pra mim, só consideraram a possibilidade do spin-off, porque popularidade não tem. Ele mal aparece, mal é citado também, né, em comparação a outros personagens. Então acho que é o caso inverso ali do Sakumo. Mas eu acho que o Naruto, no mínimo, merecia realmente o top 10 aí, né, gente? Não faz sentido o Naruto não merecer um top 10. Eu acho que ele é um personagem bacanudo aí. Acho que é o mesmo caso do Sasuke, né? Os dois são basicamente protagonistas da história. Não tem como deixar eles fora de um top 10. Bom, agora entramos no top 5, né? Agora sim. Estamos chegando no final, galera. Quem será que vai ganhar o spin-off? Será que Masashi Kishimoto já está trabalhando? Você vai saber quando chegar. E o nosso 5º lugar é mais um Kage. O 4º Kage a aparecer aqui no nosso top 20. No top 20 mundial aí. E é ele, o Kakashi Hatake. Um ninja deve ver através da decepção. No mundo ninja, aqueles que rompem as regras são escória. É verdade, mas aqueles que abandonam seus amigos são piores que a escória. E o 2º Hatake que aparece, né? Por incrível que pareça, do meu ponto de vista. E o 4º Uchiha que aparece? Meio Uchiha? Desculpa, eu não podia deixar essa piada passar. Então, né? O Obito apareceu, mas nunca usou o Susanoo, né? Kakashi usou, né? Ninguém pode negar. E às vezes o dom está na pessoa errada, hein? Pense nisso. Nossa. Pátrio polêmico, né?
Se vocês acham que tem dom e não tem dom, deem um dom pros outros. Vá treinar. Que horror. Deem seus olhos. Não, isso é uma campanha. Tô falando sério agora, gente. Por favor, façam aí a doação das suas córneas. Doem o que vocês quiserem. Eu acho que é muito benéfico, porque a qualquer momento a gente pode morrer novinho mesmo e ser útil ainda pra sociedade, ajudar as pessoas aí. Doe sangue também, que é legal. Eu falo com propriedade, sou doador de sangue, hein? O cara atropelou completamente a conversa. Doe suas cordas, doe seus olhos, Seja um doador de órgãos, é importante. Não, sério mesmo, galera. Muito aleatório. Tá, voltando então. Vocês sabem agora aqueles formulários? Concordo parcialmente. Não concordem, discordo. Eu concordo parcialmente com essa posição do Kakashi, porque ele tem bastante história, até porque ele faz parte do time 7. Mas teria alguns outros pontos que poderiam ser explorados. Sim. Só que ainda assim não faria tanto sentido essa posição. É um pouco conflitante. Eu gosto de pensar em um spin-off do Kakashi. Gosto de pensar em mais coisas a respeito do Kakashi ali, de mais tempo antes do time 7. Ali aquele período que ele ficou entre a morte do Minato e até o começo da história de Naruto realmente, né? Mas talvez mais coisas desse período. Acho que é determinante, assim, se eu tivesse que escolher ele dentre outros tantos personagens, não escolheria, mas gostaria de ver mais histórias legais a respeito do Kakashi, sendo que existe já algumas, né? Como muito bem pontuou aí a DM Atena, já tem um spin-off publicado aqui no Brasil, traduzido e publicado pela Panini aqui no Brasil, do Kakashi, que inclusive é um spin-off que eu li recentemente, e não dei muito pelo spin-off e terminei amando, então vale muito a pena. Tem a participação aí do Guy também, que é um personagem que eu gosto muito, que ficou em 21º, só pra lembrar, ele quase entrou aí no nosso top, no top que a gente tá comentando. Eu acho super justo o 5º lugar, acho que não tenho o que dizer sobre. Não daria outro spin-off pra ele, pela oportunidade de dar pra outro que não tem, né? Mas ele é um personagem muito rico e é isso aí. Parabéns aí, ficou, no meu ponto de vista, um dos mais bem encaixados. E agora, em 4º lugar, nós temos o sei lá qual número, nem sei mais, 4º, 5º, Uchiha. Uchiha, eu votei. Votei nesse Uchiha que nem maluca. Mas eu tenho até que ver aqui se eu votei nele. Eu votei também, inclusive foi nele que eu comentei ali a respeito do Obito. Gostaria muito que ele tivesse ganhado, tá? Realmente ele é o personagem que eu analisei as opções e disse, gostaria muito de mais conteúdo, não só um spin-off, mas mais do que um spin-off. Tô ficando sem voz. Disse, quero um spin-off com força, votei, quero muito, quero demais, o máximo que der. Quero ver ele usar o Susanoo que ele usa no jogo. Quero ver o Susanoo verde do rapaz, porque não tá dando sem o Susanoo verde. Estamos falando do Shisui Uchiha. Shisui Uchiha. Não vou entregar o título de mais forte dos Uchiha tão facilmente. Shisui Uchiha, menino que quase não teve palco. Pouco palco que ele teve, ele arrasou. Menino sentou porrada no Danzo. Menino disse pro Danzo, não vai pegar meu olho. Não toca no meu olho se houver sem vergonha. Percursor da doação de córneas em Naruto. O maior. Tá, mas o Danzo roubou o olho dele. Mas isso a gente não fala. A gente fala que ele falou pro velho, não. Entendeu? Na verdade ele foi... Não vou comentar mais, né? Pegado à força aí. Ele foi o percursor das ideias libertárias aí do Itachi, outro personagem magnífico. Bom, eu acho que ele merece, mesmo não pegando o primeiro lugar, o Masashi Kishimoto, que ouve nosso podcast religiosamente nas segundas-feiras. Uma segunda sim, uma não. Nós estamos tentando manter essa periodicidade. Porque o Masashi disse que fica bom assim pra ele, mas se ele disser que precisa de outra periodicidade, a gente vai dar uma mudada aí. A opinião de vocês conta, mas é Masashi Kishimoto. Só a opinião mais relevante que de Masashi Kishimoto é a do Seiji Kishimoto, irmão do Masashi Kishimoto. Detalhe, ó. Por que vocês não estão vendo o Hiruzei nesse top 20? Porque de tanta gente criticar, o Kishimoto levou em consideração e todos os dias ele votava
Menos um voto pro Hiruzen. Todos os dias. Entendeu? Bom, eu não conheço muito sobre o Shisui, mas eu concordo demais com vocês. Eu acho que o mínimo que ele deveria estar ali é no 5º lugar. Porque o Genjutsu, aí vocês me corrijam se eu estiver falando besteira, mas o Genjutsu que o Itachi usa, né? É feito pelo Shisui, não é? A habilidade do Shisui. O Tsukuyomi infinito, aquele que ele usa no Kakashi, é o Tsukuyomi, né? Tsukuyomi não infinito. Qual é o Tsukuyomi infinito? Tsukuyomi infinito é que eu boto na lua. Ah, é verdade. Na lua, qual é o nome do jutsu que ele coloca no Kakashi? É o Tsukuyomi. Dos pesadelos lá. É só Tsukuyomi. Pois é. O reino dos pesadelos. Aham. Porque... faz sentido. Porque levando em consideração a teoria daquele cara lá que cada Magiko tem uma habilidade única. Não, uma habilidade única. Pelo que eu entendi, foi o que ele disse. Não, assim, ó. O Mangekyo, ele tem... cada Mangekyo tem a sua habilidade, mas não quer dizer que seja uma habilidade só. Não, mas eu quis dizer única no sentido, tipo, é aquele Mangekyo que tem. Entendi. Entendeu? Não que ele não possa ter outras ou desenvolver outras, né? Sim. Porque o Shisui, ele desenvolveu um genjutsu muito forte, muito poderoso. E depois ele passou esse olho pro Itachi. Aí o Itachi acabou tendo esse poder no arsenal que ele tinha. Não é algo vindo do Itachi. É que são poderes diferentes, né? O Itachi tem uma Mangekyo dele também. Porque o poder que foi passado pro Itachi foi o Kotomatsukami do Shisui. Aí que ele botou lá no olhinho do corvo e disse assim, ó, tu só vai poder usar daqui a 10 anos. Segura essa bronca aí. Porque só é só desse tempo que podia ser usado, né? De 10 em 10 anos. Porque era, se eu não me engano, é esse tempo. Porque era muito forte o genjutsu dele. E aí ele bota lá no corvo pra poder passar pro Itachi usar, porque ele sabia que ia dar BO, ia dar problema. E era isso. Daí o Itachi usa no corvo. Ou seja, o Itachi nunca usou de fato, né? Nunca utilizou do olho do Shisui pra implantar ou nada do tipo. Tanto que o Itachi não tinha o Mangekyo Sharingan eterno. Né? Por isso que ele foi ficando cego também, né? Porque não era eterno o Mangekyo dele. Aí o Mangekyo do Itachi... Entendi, eu achei que ele tinha pego e transplantado um dos olhos. O olho restante, né, do Shisui pra um dos olhos dele. Que doido, eu não lembrava disso também. Muito obrigado por lembrar, Tana. Inclusive, é um assunto que... Eu nem sei. É um assunto super pertinente para um episódio único, né? Bom, acho que a gente chega no terceiro, então. E está aí o top 3. A segunda, e já vou dizer única, mulher do top 20, é a Sakura Haruno. Só o que eu preciso fazer é derrotar você. E tudo estará resolvido! Vencendo o Naruto e o Sasuke. Olha só aí. Muito bom, né? Muito bom. Excelente. O que dizer? Eu Assim, acho que... Não faz sentido. Não vou comentar. Assim, pessoal, não faz sentido o terceiro lugar pra Sakura, tá? Em questão de história, em uma história spin-off, não faz sentido, tá? Assim, a Sakura é uma personagem absolutamente muito popular, pelo que a gente percebeu. Assim, ela foi uma personagem que ganhou no ranking da América do Sul como personagem mais popular. E a Sakura recebe um hate gigantesco. Então ver ela num terceiro lugar acima do Naruto e do Sasuke é surpreendente, sabe? Eu acho que ela merece um terceiro lugar, merece não talvez um terceiro lugar, né? Mas merece um lugar de grande popularidade, mas... questiono-me e questiono vocês. Na real, já tem a resposta. Não precisa de um spin-off pra Sakura. Lembrando que a Sakura já tem um spin-off muito bom, na minha opinião. Também aí publicado pela Panini, aqui traduzido pro Brasil. Recomendo a leitura. Mas ela tá em pontos em diversos outros spin-offs, além da própria obra original. E realmente não faria sentido, que bom que ela não ganhou em primeiro nesta votação. Mas acho super justo ela ter ganhado, estar no top 10, no mínimo. Outra coisa sobre a questão do hate, eu acho que a Sakura é meio tipo, na minha época, era assim, falem bem ou mal, mas falem de mim. E no fim, a maioria da galera que tinha hate, na verdade gostava, tipo, Restart, tá ligado?
tinha um hate gigantesco, mas todo mundo queria ter a calça colorida. Eu acho que a questão da Sakura ela tem muito material sobre ela, né? Na história já tem um material gigante sobre ela. Talvez poderia ser melhor e maior, né? Masashi Kishimoto, que tá nos ouvindo agora. Mas tem um material bem legal sobre a Sakura. Aqui tem a novel, né? Que foi lançada pela Panini. Mas lá no Japão tem na novel Sasuke Hetsuden e Naruto Hetsuden, duas novels diferentes, né? Mostra bastante coisa sobre a Sakura, assim. Apesar da Sasuke Hetsuden mostrar mais sobre o Sasuke, mostra bastante sobre a Sakura, ali a interação dos dois. E no Naruto Hetsuden também. E essa seção aí de Hetsuden é Kakashi, Sasuke e Naruto, se eu não me engano, com esses nomes iguais. E aí são novels em sequência, assim, e mostra esse panorama de basicamente todo o time 7 ali, incluindo Saio e Yamato, tá? Então, tipo, mostra essa dinâmica dos personagens ali depois do fim da obra, lá mais pra perto de Boruto. Então, tipo, tem material legal aí que ainda não chegou aqui no Brasil, mas tem material. Aí, como o ranking é de popularidade mundial, e pra dar um material extra, não daria pra Sakura, sabe? Mas acho que a popularidade dela me surpreendeu de uma forma boa. Eu penso que esse posicionamento dela é exclusivamente pela popularidade, tanto pelo material que a gente tem durante o anime, quanto pelo material que foi criado depois, né? Mais focado nela. E eu gosto bastante desse posicionamento porque bate de frente com o hate que tem contra a Sakura. Mostra que mundialmente ela é muito popular e, consequentemente, admirada, né? Uma personagem querida pelas pessoas. Tanto é que o Kishimoto disse que se surpreendeu de uma forma positiva também pelo posicionamento da Sakura, porque ele se sentiu orgulhoso como escritor por esse ranking. E no sentido dela estar sendo mais popular, né, que o Sasuke e o Naruto, o único sentido que eu encontro para isso é por não ter, talvez, tanta história quanto os dois têm. Todos eles têm muita história, mas botando os três na mesma linha, talvez faltasse mais coisas da Sakura, comparativamente. Só por isso que eu encaro ela estando acima dos dois, na questão de popularidade voltada para falta de história, né? Sendo que, na realidade, não tem exatamente uma falta de história. Não sei se vocês conseguiram me entender. Sim, e até concordo, né? É meio óbvio também, né? Em vista de que o Naruto é basicamente o dono do mangá, da obra, e o Sasuke o seu grande contraponto. Eu acho ali que a Sakura, só antes da gente seguir, ela pode ter aí uma questão de retratação também. Porque ela começou muito chata, e inclusive nas observações de mudança de capítulo do mangá, nos primeiros mangás ali, não vou me lembrar em qual volume exato, o Masashi Kishimoto comenta que ele tem uma extrema dificuldade de desenhar e de escrever personagens femininas, e que ele não conseguiu desenvolver ela ali como ele queria. Isso no início do mangá. Então a gente já vê que ela tem precedentes a não ser uma grande personagem na história. Só que ela acabou se apresentando aí, ou ganhando uma popularidade no longo da história muito relevante. O público gostou demais da perspectiva. Só que o Masashi Kishimoto não conseguiu dar essa demanda porque, como todo bom artista, não consegue ser bom em tudo, né? E aí, se ele é um bom, talvez aí, ilustrador de personagens X, Y, não vai conseguir desenvolver outras questões na sua obra. Então talvez aí seja uma questão de retratação de que ela poderia ser muito, muito melhor explorada e desenvolvida, e não foi. Eu acho que tem também a questão de que a Sakura, ela é uma diferença ali no meio do shonen, né? Porque quando a gente vê um pouquinho antes nos shonens, a gente vê as mulheres mais tratadas exclusivamente ali como um objeto, né? A sexualização. A gente vê bastante isso lá em Dragon Ball, por exemplo, né? Que foi uma grande inspiração para os mangás shonen que vieram depois. Então tu vê a Sakura como uma personagem que não é sexualizada
em partes, né? Mas no geral não é uma personagem sexualizada. E uma personagem que não é tratada como um objeto já dá uma diferença. Porque tu vê que houve uma tentativa do Kishimoto de tornar ela uma personagem feminina no qual as meninas conseguissem identificar algo de si. Seja o amor pelo Sasuke ou seja qualquer outra coisa, sabe? Mas conseguiu encontrar algo ali para se identificar. Enquanto com as outras mulheres, meninas de anime e shonen no geral, isso não era tão cabível, tão possível, né? Então acho que a Sakura surgiu como uma boa representação ali, feminina. Pena que o Kishimoto não soube desenvolver isso tão bem, como o Hades mesmo falou, né? Que ele não estava ali muito aberto e conseguindo de fato fazer. Inclusive, eu acho que de todos os personagens que estão aí e foram comentados por nós e que já possuem spin-offs ou participações importantes, ela seria a única que eu aceitaria, assim, no meu ponto de vista, assim, ver mais uma obra, mais um spin-off. Eu não teria problema em vê-la ganhando, não, esse top, essa votação que teve aí. Inclusive, agora vem 2 pontos na minha cabeça, que Com certeza, com certeza. Acho que hoje ele está bem mais preparado, inclusive levando em consideração o spin-off já existente dela, né? Já está muito melhor. Então seria legal ver mais disso, com certeza. Bom, vamos então para o nosso segundo lugar, quase ganhador aí, embora a diferença tenha sido grande pro ganhador, né? Mais de 200 mil votos. A galera realmente queria o ganhador. Não sei porquê, vou ser bem sincero. Mas vamos lá. O nosso segundo lugar também é um Uchiha. Quinto, sexto, sétimo, sei lá quantos Uchiha. Ia ser estranho se não fosse, né, pessoal? Pois é, ninguém falou dele. O cara que já sabe de tudo. Inclusive, ele sabia que não ia ganhar, mas que ia ficar bem perto de ganhar, porque ele sabe tudo. É o nosso quase Hokage, no meu ponto de vista. Itachi Uchiha. Você ainda está muito fraco, tem ódio suficiente e quer saber de uma coisa? Você nunca terá. É, né? Tá aí, né? Não menos do que em quinto lugar, com certeza. Uhum. Poderia ser o primeiro lugar? Poderia. Não vejo por que não também. Mas, já pegando gancho, quero lembrar aí que, inclusive recentemente, foi publicado aqui em português, pela Panini, os 2 spin-offs do Itachi. Então, galera, o que eu vou dizer pra vocês? Além de que... Nós temos um OVA dele fazendo ovo. Além de que também tem o spin-off da Akatsuki. Isso. Que tem uma história do Itachi ali com o seu parceiro, Kisame. Exatamente. Então, né, eu acho que ele pode dar aí chance pra outros personagens. Como, inclusive, o que ganhou, mas... ainda assim... Com certeza. Com certeza. E eu acho que ele poderia ganhar e dizer assim, não, eu ganhei, mas eu vou dar a minha história pro Shisui. A minha história pro Shisui. Isso aí. Em homenagem pelo olho que ele me deu. Em homenagem. E a Atena tinha nos passado um vídeo, não sei se vocês se lembram, sobre se a pesquisa demorasse mais do que demorou, a Sakura superaria o Itachi em questão de popularidade. Então ela seria a segunda mundialmente a mais quantidade popular. de votos total deu bem pouca diferença entre ela, Sakura, né, e o Itachi. Já a Sakura estava subindo cada vez mais rápido para a segunda colocação. Ele meio que exponencial, né?
a quantidade de votos que ela recebia e a do Itachi se mantinha. Se continuasse da mesma forma, a Sakura teria... Fica aí a pergunta de, será que o cara que tava controlando isso aí não era um hate aí, queria acabar logo? Corta, acaba com essa votação. Com certeza ele tava com... Eu acho, agora... com alguma coisa da Sakura. Sobre a posição do Itachi, eu acho interessante, é um personagem bem bacana. É alguém que eu vou descobrir mais agora, né, do desenrolar da história. Boa sorte. E tem pontos, eu imagino que tenha pontos bem interessantes para ser explorados do Itachi. E agora, pegando de uma forma mais macro, eu acho que todos da Katsuki têm pontos interessantes. Claro que a gente vai bater de frente com algumas coisas, tipo, se fosse desenvolver uma história do Deidara, poderia ser mais superficial. Mesmo valeria pro Idan. Mas o que garantiu a imortalidade do Idan? Coisas assim. Então todos da Katsuki são naturalmente interessantes para desenvolver uma história única. Eu acho que a Katsuki realmente, né, ela tem uma popularidade merecida. Eu acho que o conjunto ali, a quantidade de membros, as habilidades, os lugares, tudo faz muito sentido. Acho que o Masashi Kishimoto teve muita, vamos dizer assim, sorte ou talvez habilidade suficiente para fazer a coisa muito bem feita. Tanto que a Akatsuki, ela virou quase que uma marca, né? Aí a galera assume as nuvens da Akatsuki, o nome Akatsuki para suas vidas. É quase uma cultura aí de Akatsuki. Justamente pela essa peculiaridade das coisas ficarem muito bem encaixadas, do meu ponto de vista. Até agora, inclusive, de todos os animes que eu vi, a Akatsuki foi a melhor organização desenvolvida aí, do meu ponto de vista. Eu penso que o Itachi merecia uma história, mais algumas histórias, por aí. Acho merecido aí o lugar dele. Bom, vamos pro primeiro lugar? Todos preparados? Toque os tambores. Eu protegerei a aldeia oculta da Folha com minha vida. É meu dever como Hokage. Então, ele é hoje o segundo personagem mais rápido, é isso? Ganharia do Barry Allen, será? Enfim, nós temos aí... Todo mundo ganha do Barry Todo Allen. mundo ganha. Uma coisa a par. Eu vi um videozinho curto lá do pessoal do Flash Brasil, que tem ele correndo, daí diz assim, mais um que superou o Barry Allen quando ele veio pro Brasil. Daí tem um cara vestido com a roupa do ator, né, do Flash, correndo, e o ator do Flash da série correndo atrás, assim. É muito legal. Enfim, nós temos o Relâmpago Amarelo, quarto Kage a aparecer no ranking e o quarto Hokage, não? O quinto, porque o Kakashi também apareceu, não tava contando. O quinto Kage a aparecer e nós temos o quarto Hokage, que se não fosse por ele e pela Kushina, obviamente, não teríamos o Narutinho. Temos aí o Minato Namikaze. Do clã Namikaze, que diz muita coisa. Minato, primeiro lugar, o ganhador oficial de um spin-off que já foi confirmado, que senhor Masashi Kishimoto já está desenvolvendo, que segundo ele mesmo já está com mais páginas do que o esperado e que vai contar a respeito do misterioso jutsu do Minato. Exatamente com essas palavras. Será que teremos aí mais de um volume? Fica a questão, mas acho que não. Eu acho que com esse tema não precisa. Se o nome da história fosse Quem é o meu pai? Ou Quem é a minha mãe? Aí a gente tivesse alguma coisa parecida com To no final. O nome da história fosse não sei o que To, né, de Minato, Naruto. Fosse um outro nome com To no final, a gente ia pensar, talvez eu falar sobre o pai do Minato. Eu acredito que o Minato tem uma descendência do Jirai, né? Mas eu não vou falar sobre isso, tá? Porque eu já fui cortado demais nas minhas conspirações. Já pensou aí o Jirai e a Tsunade? Vai começar. Acabou de falar que ia ser cortado. Corta a produção. Eu vou começar. A Tsunade quase mata o Jirai. Só por ele existir, a Tsunade já tá sentando a porrada nele. Mas de onde veio o cabelo amarelo dele? De outra pessoa, né? Já que o cabelo da Tsunade é um loiro muito claro e o do Minato é um loiro amarelo.
Mas isso não é argumento. Bah, o cara não entendeu nada sobre genética, pessoal. Bom, eu achei que merecido é um personagem legal. Vale a pena ter um spin-off dele? Vale. Acho que vale a pena. Vamos ter que pagar pra ver, né? Vale a pena. Não sei se vai ficar bom, obviamente, como qualquer outro personagem. Também não saberia se ficava bom. Exatamente. Mas que vale a pena, vale, né? Em comparação, inclusive, aos 20 que tiveram, vários não valiam a pena. Queria? Não. Eu gostaria de outros, como o próprio Shisui que eu comentei. Mas com certeza vai estar na minha coleção. E é isso. Eu concordo com essa posição do Minato. Não é um dos personagens que eu gosto. Tô conhecendo melhor ele agora, né? Quando o Naruto lá enfrentou o Pain e teve aquela imagem lá do Minato, ele conversou com o Minato. Vai ter mais participação dele, inclusive, na guerra. Eu vou me ligar mais nisso também. É um personagem bem interessante, principalmente pela genialidade que ele tem e pelo posicionamento que ele acabou conseguindo na vila como Hokage, que é merecido, pelo pouco que eu conheço até agora do Minato. Eu acho que as coisas poderiam ser mais exploradas do que só um jutsu, né? Não sei o que vocês acham. Claro que talvez esse seja um ponto interessante da obra que o Kishimoto esteja desenvolvendo, mas tem outras coisas, no meu ponto de vista, que poderiam ser exploradas melhor do que só um jutsu. Até porque ele acompanhava a Kushina, né? E ele não interferia nas brigas dela porque ela mandava bem. Só que ele enfim, observava ela quando eles eram crianças lá. Ele era, como é que é, o Stalker? Stalker? Eu gostaria de um spin-off que ele falasse do pai do Minato e que tivesse uma relação de abandono parental aí, paternal, pra meio que dar uma justificativa aí ao posicionamento do Minato de pai e deixar o personagem um pouquinho mais agradável, não só aos meus olhos, como a uma base de fãs, porque eu acho que ele merece ter mais reconhecimento, só que realmente a história dele é um pouco complicada aí em relação ao trabalho que ele tem e a morte que ele tem e a falta de paternidade que ele tem, e principalmente por confiar no Hiruzen, né? Quem é que confia no Hiruzen hoje em dia, gente? Pelo amor de Deus. Quem é que confia no Hiruzen? Quem ouve Naruto no Jutsu não confia no Hiruzen. Eu espero que não diminua os nossos poucos ouvintes. Mas isso aí, é isso aí. Porque a gente confia neles. Mas eu acho que é isso aí, gente. Gostaríamos de comentar mais alguma coisa? Chegamos aí num bom número de tempo do nosso episódio. A ideia, acho que era essa mesmo, a gente só comentar a lista, sem muitos aprofundamentos, deixar mais a ideia aí pra vocês pensarem se concordam, se não concordam, quem faltou estar aí. Enfim, né? Vamos falar mais sobre essa lista, acho que ela é bem relevante aí, porque foi a primeira, né? A nível mundial. Foi a primeira lista. O One Piece já teve a nível mundial, né? Acho que não. Que eu saiba, não. Mas talvez tenha tido, eu só não esteja informado. Ou depois que acabe. Não sei, né? Um dia desses, né? Daqui uns 12 anos a gente consegue chegar no fim. Depois que a gente morrer de velho. Como diria Humberto Gessinger, um dia desses, um desses encontros casuais, talvez a gente se encontre, talvez a gente encontre explicação, talvez não também, né? Talvez fique talvez só... eu não diga. Talvez não tenha explicação, as pessoas já tenham esquecido qual é a pergunta que elas tenham feito lá no início da linha. Informações importantes aqui, ó, do Minato. No primeiro lugar, quase 800 mil votos. E por mais que a votação da Sakura estivesse sendo exponencial ao ponto de passar o Itachi e seguir adiante, com uma folga considerável, ela não conseguiria passar a popularidade do Minato. O Minato tá muito mais à frente. Teria que comer muito arroz e feijão. Assim como qualquer um, né? Porque o próprio Itachi, né? Também tava bem longe. E é muito voto, né, gente? A gente tá considerando os personagens mais populares, mas teve o quê? Mais de 400 personagens. Sim, parece que foram no total mais de 11 milhões de votos. É muito voto, hein? Se todo mundo no Brasil tivesse dedicado pra votar, né? Pô, seriam mais votos. Vocês aí, seus pilantras, não pediram pros pais de vocês votar, né? O Shisui. Era só votar pelo computador, votar pelo celular. Olha, eu nem admiro o Caster super dedicado, votou em todos os personagens que ele queria por vários dispositivos diferentes. Ele entrava na faculdade, ele logava em todos os computadores e votava em cada um deles. Demorava um dia pra fazer isso. Liga aquelas porcarias lá. Vocês viram, né? Ele não negou. Ele inclusive explicou o que acontecia. Então tá aí. Não, se eu tivesse tempo pra isso, eu faria. Bom, considerações finais, convite pro próximo episódio. Bom, a gente comentou sobre os principais, né? O top 20, que acabou rendendo uma ilustração do Kishimoto.
Eu acho que se vocês, ouvintes, estiverem interessados em que a gente explore mais esse ranqueamento de popularidade, é só pedir, que a gente está empolgado para fazer isso, até porque tem muitos personagens que a gente acha que deveria até estar dentro do top 99 que não estão, e inclusive personagens que estão no próprio top 99 que poderiam estar num ranqueamento um pouquinho mais avançado ou mais atrasado entre as Os Gato Ninja no 99, gente. Pelo amor de Deus. Ranqueamento mais baixo pro Hiruzen. É errado entender como é? O nome do cara lá. Eu acho que é errado, porque eu não entendi. Esqueci o nome dele. eu acho que quem acha errado por não entender é complicado. É que eu tava vendo agora que ele enfrentou o Sasuke, né? Ele é um contraponto do Hiruzen. Enfim, isso aí é pra outra Os dois são velho pilantra sem noção, só que o Danzo é mais. Se é que tem como ser mais, entendeu? Essa é a questão. Eu acho que contraponto é um pouco forte, mas fica pro próximo episódio. Ah, não, vamos jogar velho sem vergonha no meio da rua. Meu Deus do céu. Isso que faz quase 10 horas da manhã. Não, brincadeira. É isso aí, pessoal. É isso aí. Não tenho mais muita coisa a dizer. Eu acho que foi um top 20 interessante. Algumas pilantragens, outras não nem tanto. Tá? Digam pra nós aí no Spotify, lá na nossa caixinha no Spotify, o que vocês querem saber mais a respeito, o que vocês não querem saber mais a respeito, e o que vocês acharam, né? Qual personagem que vocês acham que não devia estar nesse top 20? Qual que devia estar nesse top 20? Qual personagem vocês queriam ver uma história, ler uma história? Bom, então chegamos no fim do nosso 10º episódio, nosso podcast Naruto no Jutsu. Agradeço demais quem ouviu até aqui. Agradeço ainda mais por quem vai compartilhar e vai nos marcar no Stories, sei lá onde vai compartilhar. Mas a gente vai ficar muito faceiro porque a gente gosta demais de fazer esse trabalho, que dá um trabalhão. E é muito bom saber que vocês estão gostando, que vocês estão acompanhando, que vocês estão comentando com a gente. Esse episódio foi divertido demais de fazer, agradeço de novo. Então lembrar o pessoal aí para nos seguir lá no Instagram, Templo Nerd Store, e o Instagram oficial do podcast, que é Naruto no Jutsu Oficial. Nos acompanha também em todas as plataformas que a gente estiver. Lembrando que se você ouvir no Spotify, vai ter uma caixa de pergunta lá específica para você colaborar. Mas pode comentar e chamar a gente, seja onde você estiver ouvindo. Não esqueça, se você procura um mangá, um HQ, ou um outro livro da cultura nerd, geek, otaku, ou outros produtos que a gente possa estar oferecendo, de entrar em contato com a gente ou acessar o nosso site www.templonerdstore.com. Muito, muito, muito obrigado. Valeu! O Hades pode dizer sobre o que é o nome disso? O quê? Ah, eu confundi, eu achava que o Hades era eu. O nome disso o quê? Desculpa. Dessa questão, dessa estratégia que eles fizeram. Estratégia de marketing? Isso, cara. Parece que o Hades não sabe dizer o que é. Pra quem não tá vendo agora, a Tena e o Hades ficaram se encarando. Essa é uma estratégia de marketing. Eles contrataram um bom marqueteiro? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Vou mandar meu currículo lá pra eles. Tem que botar uma musiquinha dele. Musiquinha tema dele. Tu encontra lá naquela luta que ele tem com o top das lutas. Bom, eu vou tentar achar por essa interpretação da Eu Tena. canto no Google pra ti também. Um personagem que, com certeza, um personagem que pau no cu, meu. Eu devo esperar 2 vezes. Aí vai. Daí eu vou cortar ela, vai dizer que eu tô censurando ela, eu vou cortar tudo, aí tu vai ficar triste. Tá
Como é numa rua sem saída.